Bom dia, povo de Deus. Como que vocês estão? Tá tudo na bênção por aí? Servi aquele cafezinho, né? Eu tô acordado desde as 10 para as 5 da manhã, então um cafezinho para dar aquela despertada. Pra glória de Deus. E aí? Como que vocês estão? Tá tudo na bênção por aí? Tudo caminhando tranquilamente? Todo mundo dormindo ainda, né? Domingão. E muitas pessoas ontem foram para as carreatas, passeatas e tudo mais ligadas com a eleição. Muitas pessoas, claro, não todas, né? Ou tiveram seus momentos de confraternização com a família, com amigos e tal, e hoje procuram descansar e repousar até um pouco mais tarde. Bom, quero compartilhar com vocês algo rápido hoje, algo bem tranquilo. Bom dia, Renan Moura. Eu acho que é meu primo Renan Moura. Deus te abençoe, querida. A paz do Senhor Jesus, é Ele mesmo. Deus te abençoe em nome de Jesus. O que eu quero dizer com vocês é o seguinte: eleições e o Deus, o Senhor de todas as coisas. Qual é a relação? Qual é a relação das eleições municipais, estaduais, federais e o nosso Deus? A bem da verdade é que o Senhor, Ele inicialmente não existiam reis, não existiam governantes como conhecemos hoje sobre o povo, mas tudo era o Senhor quem governava através dos seus profetas, de homens levantados pelo próprio Deus. Mas chegou um tempo, isso ocorreu no tempo do profeta Samuel, que o povo, olhando para outras nações, que não eram nações que serviam ao Deus dos céus e da terra, olharam para aquelas nações e cobiçaram o modelo de governo deles, esse modelo humano caído, chamado de democrático, e cobiçaram esse modelo, e aí o Senhor então permitiu. Não foi do agrado do Senhor inicialmente, mas o Senhor permitiu. E disse a Samuel, o profeta, que já era velho nesse tempo: Samuel, constitui um rei sobre o povo, conforme o povo pede. Porque o Senhor é misericordioso conosco quando pedimos alguma coisa. Mesmo que muitas vezes não seja o melhor, mas Ele é Pai, Ele é bondoso, Ele é misericordioso e Ele concede desejos do nosso coração. E então constituiu-se Saul, o primeiro rei da nação de Israel. E Saul foi aprovado por Deus e ungido pelo profeta Samuel, amando do Senhor, porque os filhos do profeta Samuel governavam em seu lugar, mas não eram como seu pai também, não tinham um bom governo, não obedeciam ao Senhor, faziam muitas coisas segundo as suas próprias vontades, viviam de suborno, como os políticos atuais. O que o seu pai Samuel não fez, os seus filhos fizeram. E então o Senhor permitiu que, segundo o pedido do povo, fosse constituído um rei chamado Saul. E mesmo que Samuel no começo parece meio truncado, aborrecido com o que aconteceu, o Senhor permite com que esse projeto vá para frente e diga: unja um rei sobre Israel. Bom dia, Silvia, Deus te abençoe em nome de Jesus. E então esse homem, Saul, ele é ungido rei pela vontade do povo e por um mandato do Senhor. Esse rei Saul, escolhido dentre os seus irmãos, por causa da sua feição, da sua estatura, não somente na sua altura que se destacava e a sua beleza natural, que a Bíblia deixa claro que era o mais belo dentre todos, mas provavelmente também por características interiores que agradavam ao Senhor. E este homem, então, ele é ungido rei pelo profeta Samuel. Não vou ler, só vou dar a base bíblica para vocês. O que eu estou dizendo está em 1 Samuel, no capítulo 8, a partir do versículo 1. Então, os israelitas pedem um rei ao Senhor. E Samuel, estando na posição do vidente da época, na posição do profeta da época, amando do Senhor, obedece ao Senhor e unge Saul como rei. Até aí uma relação normal.
É dado instruções a Saul a respeito de como governar, aonde começa e termina o governo dele e tudo mais. E é dito também no capítulo 10, no versículo 6, o profeta Samuel diz a Saul: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com os profetas, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião do momento te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que há de fazer. Então, o profeta Samuel, ensinando a Saul como seria o governo dele, disse: Saul, a partir da sua disposição e a partir desse derramamento de óleo sobre a sua cabeça, chamada unção, a sua vida se transformará e o Espírito do Senhor será contigo, como o Espírito de Deus era com José para governar o Egito, como o Espírito de Deus foi também com Moisés e Arão para libertar o povo do Egito, como o Espírito do Senhor também já havia sido com Jefté para libertar o povo das mãos dos filisteus. Então foi dito a ele, a partir dessa decisão e a partir do derramamento da unção, do óleo sobre a sua cabeça, o Espírito do Senhor será contigo para que você governe. E por que disso? Porque todo governo do homem na terra precisa vir da direção do céu. Eu vou repetir isso para você. Todo governo do homem na terra precisa vir da direção de Deus, que é dada no céu. E então Saul recebe essa unção, o Espírito de Deus é com ele, ele passa até a profetizar, passa a viver uma vida como de profeta, não semelhante ao profeta Samuel em estatura de forma nenhuma, mas ele passa a ter ordens e mudanças interiores que é o próprio Deus quem executa, por causa da função que ele recebe do próprio Deus do céu. Então ele é constituído rei. Ele é anunciado como rei pela boca do profeta Samuel à nação, já que quem governava a nação de Israel era o profeta Samuel, que era chamado juiz da nação. Mas o que eu quero ler para vocês é algo que eu disse aqui nesta casa onde eu estou, Miguelópolis, na casa do meu sogro e da minha sogra, para uma dupla de candidatos, naquela ocasião pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito, hoje estão concorrendo ao pleito, a respeito desse momento que está escrito em 1 Samuel no capítulo 12, a partir do versículo 13. E isso é muito forte. E eu disse para essa dupla, até então eram candidatos a prefeito e vice-prefeito. Eram pré-candidatos, hoje são candidatos e estão concorrendo ao pleito de Miguelópolis. E eu disse a eles: eu estou com vocês. Vou vir a Miguelópolis, na minha cidade, para votar em vocês, para participar do pleito. Porém, vou orar por vocês e vou lançar sobre vocês uma unção. E junto com essa unção, uma sentença que vem da parte do Senhor. A unção é a unção do governo. Porque se vocês forem eleitos, e eu acredito que serão eleitos, esses dois, haverá sobre vocês uma unção do governo de Deus. Vocês terão que governar segundo a vontade de Deus, mas também lançarei sobre vocês uma sentença também da parte do Senhor, que se vocês não obedecerem ao Senhor, o castigo que virá sobre vocês será terrível. Vocês ficaram espantados? Como o profeta Samuel fez, claro que em uma proporção diferente, eles estavam ungindo Saul rei, então derramou óleo sobre a cabeça dele. Eu não derramei óleo, mas eu untei as minhas mãos de óleo, pedi para que eles fechassem os seus olhos e impus as mãos sobre a cabeça deles e orei com eles ao Senhor. E disse: Senhor, que o Senhor dê a esses homens, possíveis futuros prefeito e vice-prefeito desta cidade, o governo dos céus, a responsabilidade de governar sobre o seu povo, mas também que o Senhor dê a essa mesma dupla, o temor do Senhor, para que eles conheçam a tua mão forte, para que caso eles desviem o seu coração do Senhor, está decretado neste dia, chamado hoje, uma sentença de que a mão do Senhor os perseguirá,
E vocês nunca sofreram o que vocês sofrerão caso vocês contrariem ao Senhor após a eleição. É forte? Vamos ver a base bíblica para isso? Eu disse para eles, vocês não estão diante de um homem comum. Sou um homem comum como vocês, no aspecto de homem, carne, osso, erro, peco, falho. Mas vocês estão diante de um homem que conhece as Escrituras. E isso é algo terrível. Um homem que conhece o direito, a advocacia, é um homem a ser temido. O homem que conhece leis da natureza é um homem a ser temido. Mas um homem que conhece a palavra do Senhor precisa ser considerado. E então eu lancei sobre eles a palavra que está escrita em 1 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 13, que diz assim: Agora, pois, eis aí o rei que elegestes e pedistes. Vou repetir. Samuel foi um rei que foi eleito pelo povo e que também foi pedido pelo povo. Hoje, à tarde, no finalzinho da tarde, no máximo 6 horas da tarde, saberemos quem serão os prefeitos de toda a nação brasileira, em cada cidade. Então está escrito, 1 Samuel capítulo 12, versículo 13. Agora, pois, eis aí o rei, eis aí o prefeito e o vice-prefeito, que vós elegestes e pedistes. E eis que o Senhor vos deu um rei, eis que o Senhor vos deu o governo que vocês pediram e elegeram. Se vocês temerem ao Senhor e o servirdes e atenderes à voz do Senhor, e não lhes fores rebeldes aos mandamentos, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei, que governa sobre vós, bem será. Se porém, presta atenção nisso, se porém não derdes ouvidos à voz do Senhor teu Deus, mas antes fordes rebeldes ao seu mandato, a mão do Senhor será contra vós, como foi contra os vossos pais. Bom dia, Dani Moura, a minha candidata a vereadora. Posso declarar isso aqui ao vivo, porque é minha prima e porque eu tenho a confiança no trabalho dela, caso seja eleita. Mas está aqui, viu, Dani, uma sentença. Eu estou aqui ministrando a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 13, que diz: Agora, pois, eis aí o rei, ou o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores, que vós elegestes e pedistes ao Senhor. E eis que o Senhor vos deu o que vocês pediram. E se vocês temerem ao Senhor, e servirem ao Senhor, e atenderem à sua voz, e não forem rebeldes aos seus mandamentos, mas seguirdes ao Senhor vosso Deus, tanto vós como os vossos governadores, tudo te irá bem. Se, porém, não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fostes rebeldes ao seu mandato, a mão do Senhor será contra vós, como foi contra os vossos pais. É forte? Foi essa sentença que eu dei como boca de Deus sobre a vida de homens que eu impus as mãos e liberei. 2 coisas. Primeiro, a unção de governo. Falei, a partir do dia da eleição de vocês, o espírito de vocês mudará, como está escrito. Porém, haverá também sobre a mesma cabeça de vocês uma sentença, de que se vocês se desviarem do caminho do Senhor, se vocês forem contrário à palavra que vocês estão firmando, usando o nome de Deus, que é justo, santo e incomunicável por sinal, para se elegerem, cuidado, vocês estão podendo cavar uma cova profunda. Oro a Deus para que libere unção de governo sobre vocês, mas também oro a Deus para que a mão do Senhor pese sobre vocês, caso vocês se desviem das promessas que vocês cumpriram. Estou especificamente em Miguelópolis, na minha cidade natal, mas essa palavra vai como uma sentença a todo homem de governo sobre esta nação. Bom dia. Sobre todo homem de governo a esta nação que será eleito hoje. Para você que me ouve e até os que não me ouvem, mas a voz de um profeta ecoa sobre o mundo espiritual, de que você que será eleito, querido, terá sobre você 2 coisas: a unção do governo, mas também a mão do Senhor, caso você seja contra o povo de Deus. Que Deus te abençoe, a você que está concorrendo à cadeira de prefeito, vice-prefeito e vereador. Que Deus seja contigo neste dia
e te dê paz. E que Deus seja com você, povo de Deus, eleitor, que você seja consciente, de que você vá para a urna consciente do que você fez até agora. Você que vendeu o seu voto, vá sabendo, o Senhor viu. Você que comprou votos para a eleição, vá sabendo, também o Senhor viu. E tanto para um quanto para outro, há um só Senhor e um só governo. E esse mesmo Deus de justiça está sobre a sua vida. Que Deus te abençoe e te faça prosperar em todos os seus caminhos. Amém. E graças a Deus.